Bom, pessoal, então boa noite aí, certo, para todo mundo. É, Agradecer a paciência de vocês aí para esses testes que eu fiz, certo? Em relação ao meu canal do YouTube, né? Então, não sei se fora João, tem mais alguém aqui que paga TCC aqui. Acho que não, né? Acho que só João. E amanhã, né? Enfim, não interessa a vocês que são do TCC, porque vocês não precisam. Mas amanhã às 3 horas da tarde, acredito que tu já visualizou, né, João? Deve ter chegado para tu essa mensagem. Eu vou estar fazendo uma live, certo? No meu canal do YouTube, integrado aí com outras mídias, certo? Para os alunos de TCC. Então, o pessoal pediu, meus orientantes pediram, certo? Eu fiz aqui alguns pequenos testes, por isso que eu demorei um pouquinho a começar a aula, certo? Mas deu tudo certo. Eu não sou profissional de transmissão de live, né? Mas o que vale é a intenção, né? É vivendo e aprendendo aí no dia a dia. Então vamos começar devagarinho, né? Vamos tentar aí pelo menos fazer 30, 40 minutos de aula hoje, certo? Pra gente continuar amanhã. Na semana passada a gente falou um pouco sobre semântica. Na verdade, eu fiz um exercício, né? Na quinta nós tivemos aula, certo? E na sexta a gente respondeu a lista de exercícios. Todos vocês me veem, né? Acho que sim, né? Então na sexta a gente fez a pequena lista de exercícios. Deixa eu dar uma adiantada aqui, certo? Rapidinho. No mais, agradecer a todos aí pela presença também no questionário, certo? Fiquei muito feliz pelas respostas que eu tive, certo? Fiquei até admirado, pensei de não ter tanta aceitação quanto imaginaria ter, certo? A amostragem foi até considerável, né? Considerando o total de alunos que eu tenho, né? Não deu a sua totalidade, né, de alunos, mas achei legal, certo? Os comentários que a maioria de vocês fizeram também foram bem legais, tanto as críticas quanto construtivos, né? Obrigado aos que estão na sala, obrigado aos que participaram, certo? A partir desses comentários que a gente tenta melhorar, certo? Eu vou tentar melhorar, coletar as sugestões, foram muitas sugestões legais. E, enfim, na medida do possível a gente vai tentar melhorar, beleza? Deixa eu ver. Sim, falta só a tabela de cima, é isso. Então, na aula passada eu finalizei a verificação de tipos, né? A gente falou um pouco sobre os tratamentos, tá certo? Relacionado aos tipos, né? De informações pela qual a semântica ela trabalha, certo? Hoje eu vou finalizar só comentando mais uma vez sobre tabela de síntese, então nossa aula de hoje ela vai ser curtinha. E amanhã eu vou trazer um vídeo, certo? Para a gente discutir um pouco mais sobre análise semântica. Eu achei um vídeo bem legal. O entendimento de semântica de uma maneira geral, né? Tanto para a computação quanto para as outras áreas, tá certo? Então, da mesma forma que eu fiz ontem na aula de IA, ontem não, na terça, né? Perdão. Na aula de IA na terça-feira foi bem interessante, né? A gente discutiu bastante, mais de uma hora de aula, certo? Então vou tentar trazer para amanhã para quebrar mais esse clima aí, só de slide, exercício, certo? E ao mesmo tempo, não sobrecarregar vocês, porque muitos de vocês pediram, né? Para não passar nada para casa, né? Eu acho estranho, porque alguns pedem, outros não pedem. Se o professor ele passa, tem alguns que reclamam que não tem tempo, se o professor não passa, alguns reclamam que não tem atividade prática, né? Então agradar todo mundo vai ser difícil. Então vou tentar aos poucos, né? Equilibrar, cadenciar os prazos que vocês têm de entregas aí das atividades que vocês trabalham, certo? Com as demandas que a gente vai tendo, né? Então, para finalizar essa parte de análise semântica, né, eu vou tentar trazer semana que vem uma prática de semântica, certo? Vou estudar uma forma da gente rodar, para que todo mundo consiga rodar. Ou vou gravar um vídeo com as instruções, ou vou fazer alguma coisa aqui na minha máquina, vou explicando e vocês tentam fazer nas casas de vocês, certo? Enfim, vou tentar de algum jeito, né? Tornar mais simples essa prática que a gente pode fazer sobre análise semântica. A gente fez sobre análise léxica, né? De análise sintática a gente acabou não fazendo, né? Mas a gente de análise semântica dá para fazer as duas, na verdade. Tanto engloba análise sintática quanto análise semântica. Acho que o momento também ele possibilitou isso aí, para que a gente fizesse, né? Então amanhã vai ser vídeo para a gente discutir.
Na quinta-feira eu vou tentar trazer a prática, certo? Caso não dê tempo na quinta, a gente faz na quinta e na sexta. Nós estamos aí há 3 semanas das provas. Eu acho que vocês já estão cientes disso aí, né? Então, eu não sabia, falei com o Wallace hoje, tive uma reunião com o Wallace, uma reunião da fábrica, né? Nada a ver com as disciplinas, mas ele me disse, cara, a gente tá bem pertinho das provas. E ele fez, faltam 3 semanas. E eu fiquei admirado, né? Passa rápido o tempo. Em breve no caso vocês, vão estar entrando de férias, né? Eu vou tentar é, eu vou tentar estar cadenciando isso aí, né? Verdade, viu, João? Mas vocês podem, cara, eu não posso, porque julho é meu recesso, né? Férias, entendeu? Minhas férias foram em janeiro. Vocês entram de férias, mas a gente continua trabalhando. Inclusive, a partir do dia 1º agora de junho, ó, vai ter um evento da Sapiens, que é nosso, dos professores, né? Que seria em julho, agora trouxe para junho, né? Não sei exatamente o que vai ter em julho na instituição. Não sei se vai ter nada presencial, estão se discutindo aí, certo? Alguma coisa, talvez alguma coisa presencial em julho, ó, não sei. Aqui está, né? Isso vai estar ou não, certo? Acontecendo, mas vamos aguardar, né? Bom, voltando mais para a aula, quando a gente também está falando nas análises, tanto léxica quanto sintática quanto semântica, né? Em em ambas as etapas, na verdade, em todas as etapas que a gente discutiu, todas têm que ter essa atualização da tabela de símbolos, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre ela. A gente falou um pouquinho sobre ela. Na verdade, a gente aprendeu sobre ela na análise léxica, né? A análise sintática era mais a questão hierárquica. Então, a gente não incrementa, né? A verdade, a análise sintática, ela consome a tabela de símbolos que é gerada na análise léxica, certo? E na tabela semântica, ela é importante por alguns aspectos, né? Não sei se eu os botei aqui, mas eu já vou adiantar, então a noção já para entrar embasado, certo? Botei. O primeiro aspecto é que podem existir certos símbolos que podem ser ambíguos. Então, algumas linguagens de programação, a gente também já tem discutido algumas aulas atrás, né? Elas são fortemente ou fracamente tipadas. Algumas linguagens de programação, elas utilizam símbolos, certo? Iguais com significados diferentes. Algumas linguagens de programação, elas têm erros que são iguais, mas que resolvem problemas diferentes. Então, enfim, certo? O caractere em si, apesar dele ser elaborado, ele ser tratado, ele ser verificado lá na análise léxica, ele também é importante tanto na escrita da frase, né, que é a sintaxe, quanto também no seu significado, certo? No caso é a semântica. Então, a tabela de símbolos ela é elaborada lá na análise léxica e ela é atualizada na análise semântica. A gente vai entender o porquê a partir de agora, certo? Com certeza vai cair na prova uma questão sobre isso. Eu vou passar mais à frente. Então, a informação, ela usa, a compilação, ela se usa desse processo, certo? O compilador, ele usa desse processo de consulta da tabela de símbolos, né? Do jeito que está aí no slide. De acordo com os tipos de dados ou com os nomes que são, né, declarados por ele mesmo, no caso, pelo usuário no software, como também em outras situações que a gente pode entender, né? Então, a tabela de símbolos, ela é consumida, ela é pesquisada sempre, e o compilador, ele vai realizar esse processo, enfim, que ele vai atualizar esse processo, certo? Dadas as situações pela qual a gente já conversou várias vezes, né? As alterações são feitas mediante as atualizações, então, existem linguagens de programação que são atualizadas constantemente, certo? E essa constância de atualização, sejam pequenos símbolos, deixa eu fechar aqui, senão a gente não. Vocês estão ouvindo ainda, então? Pois é. Deixa eu fechar minha janela aqui, viu? Rapidinho. Foi. Essas alterações são feitas conforme a gente já tinha falado, certo? E uma nova tabela ela é atualizada, né? Então, vamos pegar o exemplo de Java. Se a gente pegar o Java 7, Java 8, né? E o Java atual, acredito ser o Java 13 ou 14, né? Não sei exatamente qual das duas versões é a versão mais atual. Mas já existem vários, digamos, vários elementos, né? Vários símbolos, várias combinações de símbolos, certo? Nas categorias que a gente já falou.
sejam para uma declaração, seja para uma repetição, seja para qualquer outro tipo de ação que você realize, certo? Elas são operacionalizadas, elas são atualizadas a partir dessa tabela, né? Então, aí abaixo do jeito que eu falo, a gerência, no caso da tabela, a gerência de símbolos, ela é muito dependente, certo, das ações que o legislador também permite que sejam realizadas. Então, o crescimento da tabela, ela depende do versionamento da linguagem, ela depende da expansão do tipo de linguagem. Você pode pegar o Java, né? O Java, ela tem uma hierarquia, digamos assim, ela tem uma expansão de variações muito grandes. Então, o JavaScript, deve ter outras linguagens que herdam do Java também, se vocês souberem aí. Podem botar no chat para poder falar aqui, certo? Outras linguagens que utilizam semânticos, utilizam o escopo, né? Baseado em Java, tipo como C, que a gente tem Objective-C, que a gente tem o C++, né? Entre outras variações, certo? Que a gente pode trabalhar. Deixa eu fechar meu zap aqui, senão a galera não deixa eu trabalhar, né? E cada entrada de símbolo que essa tabela ela estabelece, certo? Vai ser uma declaração diferente de um nome que a gente pode utilizar. Deixa eu fechar o WhatsApp aqui. Então, as tabelas de símbolos, elas variam bastante, certo? De acordo com o tipo da linguagem, né? Cada entrada, ela vai variar também de acordo com o tipo de símbolo também, certo? Então, existem símbolos que são mais comuns a gente utilizar e outros não. Existem símbolos que são utilizados na linguagem e outros também não, certo? E existe uma discrepância ali entre você criar um tipo de ação, criar um tipo de mensagem, né? Dependendo do tipo de símbolo que você também possa utilizar. Agora é meu Facebook, eita, que o povo hoje está perturbando isso. Engraçado que tem gente que passa disso sem falar, e quando é na hora da aula, tem que puxar assunto. Não é assim que funciona, né? Então, cada entrada na tabela ela pode ser implementada por um registro, né? Sejam campos como nome, tipo, classe, tamanho, escopo, pacote, certo? Então, variam bastante de acordo com cada tipo de... Fala, João. Estamos te ouvindo aí. Então, algumas... Ah, beleza. Foi uma brincadeira, um bocadinho de mau gosto, inclusive, mas, enfim, deixa pra lá. Perdão. Beleza. Nada. Então, aí tem algumas principais operações da tabela de símbolo, né? Inserção, né? Que é a formação declarada no programa, certo? Existem até alguns algoritmos, eu estava lendo nesses dias, né? E alguns compiladores, eles até otimizam, certo? A partir de inteligência artificial, seus próprios códigos fontes, né? Então, na aula de terça de IA, né? Vocês não pagam IA, mas a gente discute isso bastante mais para a questão de imagens, né? Como melhorar. Eu até vi hoje no Facebook, não lembro exatamente, era para ter salvo, para trazer para a aula de IA. Um cara aí, não sei quem foi exatamente, ele pegou uma imagem de Chaves, né? O seriado Chaves, e ele conseguiu rodar 120 FPS. A imagem de Chaves, ela roda aí no máximo a 8, 15 FPS, que é de quadros por pixel, né? E o cara usou uma machine learning e ele conseguiu tornar em altíssima definição, na verdade, a imagem, certo? Baseado no modelo que ele criou. Então, a mesma coisa pode acontecer, está acontecendo, na verdade, com os algoritmos que a gente tem atualmente. Muitas empresas, né, estão utilizando, já ouvi 3 TCCs, 4 TCCs sobre isso. O cara pega um código-fonte, certo? Ele mede, ele delimita ali parâmetros, seja tempo, seja quantidade de erros, seja quantidade de linhas, seja tipos de caracteres e a combinação possível desses caracteres serem realizados para que o código ele funcione da mesma coisa, certo? E a partir dali ele cria um modelo de otimização de código-fonte, um modelo de otimização de programação. O programador ele programa, certo? Isso daria uma bela defesa TCC, né? Que um dia fosse trabalhar com otimização de código-fonte. E você programa em algoritmo, ele pega teu código, certo? Ele lê, ele compila, e ele pega, sei lá, linhas de comandos que você faz uma determinada ação em um escopo de um método, no escopo de uma função, e que você gaste 3, 4 linhas. E o algoritmo, no caso, a inteligência, ela pega, ó, esse cara fez isso em 3 linhas, eu consigo fazer em uma, certo? Porque semanticamente tem-se o mesmo resultado, o mesmo retorno. E forma aqui em uma linha e consegue executar a semântica, a lógica geral do algoritmo, certo?
uma quantidade menor de linhas, uma quantidade menor de tempo, mediante esse processo de consumo, né, das possíveis combinações que existem semanticamente falando. Então, ele vai ter que ter uma base de símbolos, ele vai ter que ter uma base de caracteres, o povo ainda está perturbando aqui, pela qual a gente também pode utilizar, né? Buscar ou recuperar informações. Então, a tabela de símbolos, ela também tem essa função, certo? Ela meio que assim, combinações diferentes, de ações diferentes que vocês também podem fazer, certo? É a mesma coisa de eu falar uma frase e conseguir encaixar as palavras de maneiras totalmente diferentes, mas que no final saiam com o mesmo significado, né? Se eu falar, por exemplo, o carro é de Maria, vocês entenderam. Se eu falar o carro pertence a Maria, vocês também entenderam. Se eu disser o carro é de propriedade de Maria, vocês também entenderam, certo? Então a gente consegue aí, propriedade é de pertence a, certo? São palavras que são verbalizáveis mediante ao contexto. Certo? Pertencer, o propriedade, certo? E é de, é muito relativo ao contexto. Mas o computador ele não tem essa capacidade de interpretação. Então como é que a gente garante isso? A gente amarra, a gente associa certas verbalizações, certas ações mediante a combinação dessas palavras. Então, a tabela de símbolos ela também oferece nesse caso. A Jailson está perguntando, no caso da mineração de dados, essa tabela de símbolos compartilha... Exatamente, Jailson, exatamente. Eu vou até mais longe do que você me perguntou, cara. Quando você detecta certos padrões semânticos, né, aí que está a extração do conhecimento, né, que é a lógica de predicado. E você vai ter que comparar se de fato uma coisa faz sentido relacionada à outra, certo? Esse i ou esse ou, qualquer outra relação lógica que você vai existir, ele também parte das possíveis operações que um algoritmo ele pode ter. Tu tá entendendo? Então, tua linguagem ela pode ter aí 4 operações básicas aritméticas, que são, sei lá, né? Somar, subtrair, multiplicar e dividir. E tu só usa os 4 caracteres naturais entre aspas, que são comuns na linguagem geral, né? Tu usa mais, menos, asterisco e barra, que é de divisão. Mas tu pode usar o AND. Beleza. Qual é a lógica do AND, na verdade? E, beleza, AND. E o quê? Uma regra e outra regra. Tu tá entendendo? Então, o AND, ele já caracterizaria uma ação. Que você teria, o AND já seria um operador, na verdade, né? Você teria uma operação entre duas partes, certo? Mas não é uma operação matemática que ela é exata, ela é sintática, é semântica. Tem que ter uma lógica de um lado e do outro, do jeito que vocês fazem comandos mais simples. Tu tá entendendo? Então, esse AND, o operador AND, ele seria um operador lógico. E esse operador lógico, ele teria que ter interpretação para que ele identifique se a lógica... Identificar não que o operador não faz isso, né? A semântica do compilador. Se o que está de um lado faz sentido e o que está do outro lado também faz sentido, entendeu? Então, cai exatamente nesse aspecto que você falou. E o AND, ele, nesse caso, ele vai ter que estar na tabela de símbolos, porque tu vai ter que botar uma lógica de um lado, uma lógica de predicado, que a gente chama, né? Que aí já é a lógica sintática. Vem lá daquelas aulas que a gente falou no começo do período. Sei lá, tu vai ter que botar uma regra, uma expressão regular de um lado, expressão regular de outro, e os dois lados vão ter que ter expressões que possam ser compatíveis. Então, o AND, certo? Ele é classificável como, sei lá, um token, ele é classificável como um operador, e ele está disposto nessa tabela de símbolos, apesar dele ser uma letra. Aliás, apesar dele ser uma frase. Mas, como eu falei, a gente pode qualificar diferentes tipos de símbolo. Símbolo não necessariamente implica dizer isso só o signo, que é a impressão da letra. Mas pode ser uma ação, certo? Quando você instancia a ação, certo? Você deposita naquele espaço que está integrado, né? Aqui a gente tem um exemplo, ó. Program main, né? Que eu estou delegando programa, variáveis ABC do tipo inteiro, né? Begin, end, beleza. Aí eu tenho uma tabela aí, ó. ABC, atributo integer, certo? Então, apesar de ser uma variável, ela tem um atributo inteiro, a mesma coisa eu posso criar. Se eu pegar aqui, acho que vocês visualizam o meu mouse, né? Botar aqui um end, um atributo. Aí eu poderia botar logical. Então, automaticamente, certo? O compilador ele entenderia que o end, quando ele estiver aqui, ele seria lógico. Então, ele não aceitaria, sei lá, se você botasse um end no meio, end. Eu vou escrever aqui no chat que fica mais fácil, né? Ele funciona assim. Você teria aí
Operando, certo? End está aqui no chat. Operando. Imagina aí que eu declarasse na tabela de cima que o end ele seria um lógico, certo? Porque ele justamente vai ser operando. Se eu fizesse isso aqui, ó, A mais B, end, sei lá, operação lógica, né? Deixa eu botar um true aqui. Ele já desconsideraria o campo do lado esquerdo, porque já não é lógico. É arithmetical, um exemplo, certo? Então ele ele compararia, na verdade, ele classificaria que você puxando da tabela de símbolos que você titula, né? Você atribui um tipo para aquele símbolo. Quando ele vai para ser lido na frase, certo? O compilador vai ter que entender, ele na verdade ele sabe que cada operando daquele ele vai trabalhar com um tipo de operação que vai ser classificada daquela forma. Então, para esse exemplo aqui que a gente está falando, certo? Aí você teria que criar o end lá na análise léxica, não necessariamente na análise semântica, certo? Que vai variar de acordo com o tipo de, de atributo, certo? Eu acho que ficou claro para vocês aí, né? Não sei se todo mundo entendeu, certo? Só dar uma olhadinha aqui em relação a esses slides aqui. Rapidinho aqui. A internet hoje tá horrível, velho. Não, não. Só um minutinho, viu? Vou tentar também logo a sala de vocês aqui. Pronto. Até que a gente tem outro exemplo, ó. Aí nesse caso ele já não bota um enter, ele bota procedure. Tô vendo aí, ó. Ó, vamos ler esse código aí, certo? Program main, né? Aí vai ABC. ABC ele define que é inteira, né? Ele cria aí um procedure. Então, o procedure ele denominou sub1, né? Sub1 como procedure. Então, automaticamente, sempre que você chamar sub1, ele vai subentender que ali está uma abertura de procedimento, certo? Então, sei lá, tu vai criar um código que vai ter uma certa regra de negócio. Então, automaticamente, se o teu desenvolvedor que segue o que está dando manutenção daquele código, se ele não criar naquela ordem ou com aquelas instâncias, certo? O código está errado. É o que eu falei da aula passada, né? Que o TDD ele faz. Acho que vocês lembram que eu falei de TDD na aula passada, né? Que é desenvolvimento de software guiado por teste, né? Então, os testes são feitos primeiro porque semanticamente a especificação do scope ela é determinada. Então, a gente implementa, a gente cria baseado justamente nessa especificação de teste, né? E aqui abaixo ele continua, ó. Veja o que ele faz aí. Um procedimento local, né? Nesse procedimento local ele diz que é inteiro, mas no procedimento, aliás, no scope global ele já diz que é real. Então pode variar também, certo? De acordo com cada tipo de definição. Eu confesso que eu não sei dizer como é que o compilador ele consegue identificar ou separar, certo? Atributos diferentes de mesmos tokens. Não sei se ele instancia alguma base, não sei se ele cria algum tipo de instância, certo? Separado de acordo com o tipo de dado. Isso que eu vou ficar devendo. Porque é possível sim você fazer tokens iguais com instâncias diferentes. É a mesma coisa de você, sei lá, eu tenho lá begin. Eu consigo declarar uma variável com o nome begin? Consigo. Não tem problema. Sei lá, vá achar o real begin. Só que se você botar begin, recebe, fica estranho, né? É a mesma coisa que a gente está declarando aqui. Certos tipos também podem variar de acordo com cada escopo, né? Que estrutura de dados utilizar para implementar a tabela de símbolos? Aí vai variar também de acordo com o tipo de linguagem, certo? Mas geralmente as pessoas utilizam, não tá aí, né? Mas as pessoas utilizam, na verdade, às vezes, filas encadeadas também, certo?
Arrays também, árvores são os mais comuns, né? Porque você pode variar de acordo com o tipo de especificação, de acordo com o paradigma da linguagem também, certo? Linguagens de mais baixíssimo nível, a complexidade dessa tabela ela é maior, certo? Então vai depender do compilador. De linguagem para alto nível, são tabelas praticamente iguais. Mas quando você tem para linguagem de mais baixo nível, esse processo é um pouco diferente, certo? Ele varia bastante. E a mais comum que o pessoal usa, né, que é a mais atual, são as tabelas hash. Não sei se alguém já ouviu falar de tabela hash. Alguém já ouviu falar de hash, função hash, tabela hash? Acho que sim, né? Vocês pagaram lá na estrutura de dados, né, funções hash, né? É que essa tabela ela vai variar, né? Todo mundo já ouviu, né, João? Logicamente, né? Que vai variar bastante de acordo com o tipo de implementação, certo? Então, amanhã eu vou estar trazendo um vídeo. Eu sei, pô, é interpretativo. É interpretativo, relaxa, fique tranquilo. Amanhã eu vou trazendo um vídeo, certo? De análise semântica, para que a gente possa dar uma discutida. Na quinta-feira da semana que vem, eu vou estar trazendo a primeira prática da gente. Eu vou ter essa semana inteira para planejar como é que a gente vai rodar essa prática. Se fosse na sala de aula presencial, a gente rodaria normalmente igual vocês rodaram na análise léxica, mas aqui, online, vocês nas casas de vocês, né, nos computadores, eu vou estudar uma forma para que a gente consiga todo mundo rodar ao mesmo tempo. Ou eu vou fazendo aqui, vocês vão tentando fazer aí, certo? Ou eu faço e peço para vocês fazerem em casa, ou eu dou o passo a passo e peço para vocês tentarem fazer, mas eu acho que demandaria muito mais tempo do que a aula online, certo? Que é mais ou menos o tempo que a gente está gastando aqui nas aulas da gente. Entre 40 e 50 minutos a média, né? Tá certo? Então amanhã espero todo mundo aí, né, no segundo horário, né? Vou tentar trazer um videozinho, fazer uma discussãozinha legal, certo? E espero que todo mundo possa participar. Tá joia? E acho. Beleza. Então espero todo mundo, todos vocês amanhã para a nossa aula de amanhã. Valeu.